Bem-vindos à exposição coletiva online Rewind – Rebobinar para um Novo Começo. O meu nome é Lara Seixas Rodrigues, curadora e fundadora da Mistaker Maker, plataforma de intervenção artística, e terei o prazer de vos guiar durante os próximos minutos, dando-vos a conhecer o conceito e as premissas deste desafio, ou em boa verdade dos vários desafios cujos resultados se apresentam hoje, comemorando o Dia da Europa. Será inegável afirmar que esta inesperada crise pandémica Covid-19, que nos confinou às nossas casas como única forma de combate, simultaneamente nos enclausurou de outras tantas formas. Poderá esta afirmação parecer um exagero, mas desde as primeiras semanas ou até mesmo desde os primeiros dias, ficámos restringidos não só de movimentos, mas de outras tantas liberdades que tínhamos como consagradas no nosso cotidiano. No entanto, este período não nos limitou de pensamentos, mas os intensificou, moldou, toldou ou clarificou, numa repetição diária, incessável e incontrolável. Indiscutivelmente, este momento digno de um universo onírico ou cinematográfico, e todavia sem términos, pode já hoje ser firmado como um espaço e tempo simultaneamente invulgar, singular e irrepetível para cada um de nós, como indivíduos e como parte integrante de uma comunidade que se vivencia em velhas, renovadas e novas formas, imagens e sons, a diferentes escalas. Urge reter este momento ímpar, e a exposição coletiva online Rewind apresenta-se como resultado do desafio lançado a um grupo de reconhecidos artistas portugueses de criarem obras inéditas no seu contexto particular de confinamento ordenado pelo Estado de Emergência Nacional, com recursos naturalmente limitados e que reflitam sobre as questões, os padrões, as alterações, as experiências, as esperanças que este tempo e condição individual, europeia e global instigam. Mais menos, Ana A, Catarina Glam, Mantraste, Pantónio, Raquel Belli, Tamara Alves, Empty Belli e Tiago Galo compõem um grupo que exala uma diversidade plena de estéticas, de técnicas, de processos, de formações, de vivências, de género, de gerações e de geografias. Uma diversidade que encontra paralelo na própria pluralidade europeia que se celebra com o Rewind, um termo que nunca deverá ser compreendido como um retrocesso ou regressão. Contrariamente, e não revelando muito, o conjunto de peças que aqui se apresentam falam-nos de novos ciclos, de regressos, de recomeços, renascimentos, de velhos e novos tempos que se contam a diferentes velocidades, de toque, de tensões na proximidade, de sombras, de extremos, de inimigos invisíveis que reconciliam, de esperança e de paz. Rewind é o contributo de 9 vozes, 9 artistas, que neste dia 9 de maio de 2020, em que celebramos o Dia da Europa, se unem a um palco global que visa exaltar o todo que representa e se ambiciona no presente e futuro para a União Europeia. Solidariedade, cooperação, coesão, respeito e resiliência. Começamos pelo artista Mais Menos, que desde 2005 é uma referência no panorama nacional e internacional da arte urbana, explorando este seu projeto pessoal de intervenção, tanto em espaço público como em contexto fechado, e numa enorme variedade de mídias. Em Rewind, apresenta-nos a obra intitulada Rendição, que protagoniza uma bandeira da União Europeia totalmente branca, que representa uma espécie de bandeira de rendição, de um pedido de paz, uma ambição de que após esta tormenta a Europa se cumpra na sua totalidade. Esta peça é complementada com um vídeo, onde o autor ergue a bandeira junto do mar, num cais, transportando-nos para uma alegoria entre a mitologia grega e o projeto europeu. Este conta-nos a história da Princesa Europa, uma jovem de grande beleza raptada por Zeus, o pai dos deuses do Olimpo, que, disfarçado de touro com alva pelagem e chifres dourados, ilude com meiguice uma Europa inocente que em si depositou confiança, fugindo com ela para lá do horizonte, deixando-a abandonada nos confins deste mar crespo. O artista estabelece aqui um paralelo entre este animal e o símbolo do poder financeiro que hoje vemos esculpido em pleno coração financeiro do mundo ocidental. Ambas peças perpetuam a ideia de uma rendição atual da Europa e que após esta crise atual, esta se enfoque na construção de uma verdadeira e derradeira paz europeia, com uma paz duradoura, sem raptos, sem ilusões. Um rewind que traga de volta a ideia inicial do projeto europeu. A artista Ana A apresenta-nos Looking Forward.
Comece por destacar a sua técnica única, que resulta de uma combinação improvável entre a sua formação em design gráfico e os ensinamentos ancestrais sobre o bordado que as suas avós lhe transmitiram, e cujas ligações hoje explora entre meios digitais e analógicos, procurando desconstruir, descontextualizar e simultaneamente conectar desta forma culturas e gerações. Fazendo uso de tudo o antes mencionado, a ANEA, através de lã e pregos, e nesta ocasião acrílico, convida-nos a refletir sobre esta oportunidade que nos permite desconstruir, transformar o nosso passado, identificando as necessidades e fortalecendo o presente, considerando sempre as possibilidades do nosso futuro. É desta forma que ela compreende a sua história pessoal e, em especial, este momento de fecho de portas para a abertura de janelas, de recomeços, de novos começos individuais e europeus. Catarina Glama é uma artista visual portuguesa que se foca principalmente no desenvolvimento de esculturas e instalações públicas, aspecto que reflete o seu interesse pela geometria e carpintaria, na qual encontrou a forma de materializar as personagens coloridas e pejadas de humor que habitam o seu imaginário. Em Rewind, mantendo a sua linha criativa, apresenta-nos a peça intitulada É a Hora, uma escultura de madeira e contraplacado que nos convida a, e tal como ela descreve, repensar, retroceder no tempo, baralhar e voltar a dar. A voltar a um passado onde não existiam preconceitos, juízos de valor ou ideologias formatadas. Aponta-nos este momento como momento de mudança, de valores e palavras e de assumirmos o nosso compromisso com a humanidade e com o planeta. Segue-se Bruno Reis Santos, um autor e ilustrador português reconhecido como mantraste. Em Rewind apresenta-nos Eu no Meu Quarto, que é nada mais do que o seu retrato de isolamento. Um retrato pleno de reflexão, onde se aglutinam os dois temas que o influenciam diariamente, a natureza e o misticismo popular. Aqui, o seu quarto revela-se como um barco sem espaço, à deriva, confiante de que um dia, durante ou após este momento que atravessamos, irá chegar a um porto seguro. Também poderemos identificar este barco como um caixão, mas cuja leitura será sempre a de uma carta de tarô, reconhecendo-se como símbolo de mudança, de desapego, de uma morte que dá lugar a uma nova vida. Convido-vos a assistir ao seu depoimento, onde nos revela todos os simbolismos que habitam a sua peça. Pantónio é o pseudónimo de António Correia, natural da Ilha Terceira, nos Açores. Destaco este pormenor porque no trajeto deste autor é um aspecto omnipresente, de inúmeras formas e cores. Desde cedo desenvolveu um interesse e prática cotidiana pelo desenho e pintura, e acredito que também daí advém a gestualidade do seu trabalho, que resulta num movimento contínuo e quase infinito de formas orgânicas. Na sua peça intitulada Em Fluxo, e numa abordagem ao tema da União Europeia, propõe a construção de uma enorme analogia, onde os habituais grupos com intensos movimentos, toques e tensões dão lugar a cuidadas interações e movimentos que se inscrevem numa forma circular fechada. Estas são a representação primária das individualidades e liberdades e secundária de um retrato da política e do jogo da organização. Esta forma e estes movimentos são depois quebrados, repartidos e o artista convoca a um refazer, seja este na composição original, centralizada, ou outro, de conjunto, sem foco centralizado. Raquel Belli apresenta-se como mãe, fotógrafa e artista visual. Acrescentaria ainda a definição de tecelã de imagens e emoções, uma nova dimensão onde todas as restantes se unem de forma exímia, apesar de aparente aleatoriedade. Em Rewind apresenta-nos Blossom, onde nos confessa que existe algo reconfortante nos pequenos gestos, hábitos e até tiques que nos mostram que o mundo continua a girar, que não estamos sozinhos e que há uma natureza que continua a reclamar o seu espaço e a preparar o nosso regresso a uma nova normalidade. Fazendo uso de técnicas de tecelagem e com padrão inspirado na calçada portuguesa, a sua peça resulta do entrelaçar de duas fotografias. Uma da Praça do Comércio, em Lisboa, onde habita, praticamente vazia, com apenas uma rapariga que tira uma foto ao cenário atual enquanto passeia o cão, e a outra das amendoeiras em flor,
da natureza, tirada dia antes do confinamento imposto. A artista Tamara Alves incorporou o conceito rewind no próprio processo de construção da sua peça, uma aguarela sobre papel. Após a pintura de um rosto feminino e de garantida a intensidade que caracteriza o seu trabalho, a artista decidiu rasgá-la, gerando momentos de conflito e questionamento, mas com certeza de não poder voltar atrás. No entanto, após este dano, sente que a obra se apresenta como finalizada e completa de significado. Um significado que se procura semelhante à técnica japonesa Kintsugi, que usa ouro para preencher e destacar as rachas e quebras de uma peça cerâmica, valorizando a experiência de vida da peça. A analogia do processo da peça intitulada We Become Ourselves, ao momento que todos vivemos, é clara. Na certeza de que há dois estágios da peça, na certeza de que há dois momentos, um antes reconhecido e um depois absolutamente incerto. Na certeza de que este é um momento de mudança, transformação e enriquecimento. É no período de gestação humano que Tiago Francês, artista português a residir em França e reconhecido pelo pseudónimo de Empty Belly, encontra um paralelismo com o panorama atual causado pela epidemia Covid-19. Esta temática, explorada e revisitada regularmente pelo artista, procura questionar a realidade das nossas sensações interiores e o complexo desenvolvimento humano. À semelhança do período de gravidez, a incerteza e o desconhecido são também presença assídua e abrem portas a uma reflexão sobre o momento que vivemos em confinamento. Seja este processo curto ou longo, mas sempre complexo, remete-nos para uma fragilidade existencial e social, mas que deverá sempre servir como um catalisador para repensarmos o amanhã. Para The Empty Belly, Freeman, o homem livre e el de ligação entre presente e futuro, é um retrato meticuloso e aprofundado sobre a nossa existência e potencialidade. Por fim, encontramos a peça do ilustrador português Tiago Galo, que nos apresenta uma versão tridimensional da estética marcante a que nos habituou na bidimensionalidade das suas ilustrações. A peça, intitulada Baralhar para voltar a dar, remete para um momento de confusão e de procura, de desconstruir para voltar a construir. A figura encontra-se num processo de reflexão interior que a faz retomar a um princípio que obedece à máxima do não sei para onde vou, apenas sei que não vou por aí. E termino desta forma, deixando o convite para que visitem o website www.rewind-expo.com e desfrutem de uma visita mais alargada e pormenorizada sobre os vários trabalhos realizados neste contexto e momento peculiar. A exposição coletiva Rewind ficará online até ao próximo dia 10 de junho, Dia de Portugal, fechando e celebrando este ciclo de reflexão sobre o nosso papel como indivíduos ativos e integrantes de um todo que funciona a diferentes escalas, uma escala europeia e nacional. Resta-nos agradecer ao Parlamento Europeu em Portugal e à JVS Booking pelo convite a integrar esta iniciativa artística multidisciplinar que engloba um conjunto de atividades culturais e a criação de inéditos, produzidos para a celebração do Dia da Europa e que poderão acompanhar ao longo deste dia e posteriormente através das várias plataformas de difusão. O nosso obrigado pela vossa companhia.